Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo de número 48. Temos que desejar o pão. Temos que desejar o pão. Coloque a mão na altura do seu coração, por favor. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu peço a Ti uma direção. Diga, fale comigo. Agora deixa o pastor Antônio orar. Jesus, não fale o Antônio Júnior aqui, mas que fale o Teu Espírito Santo. Teu Espírito Santo, meu Pai, vivifica a nossa vida. E, meu Pai, o Senhor sabe que eu já estava preparado para pregar outra coisa. Eu não iria pregar sobre isso. Ia falar sobre, no novo começo, não repita os velhos erros. Mas o Senhor já sabe por que nós precisamos mudar e para quê. Agora, meu Pai, ministra no nosso coração uma verdade, que é a Tua palavra, e que nós possamos estar, meu Pai, aptos a ouvi-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Evangelho de João, coloca para mim aí, Diogo. Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 48. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Eu sou o que, igreja? O pão da vida. Meu irmão, nós precisamos entender algo aqui que Deus precisa ministrar ao nosso coração. Trazer para os nossos dias. O brasileiro praticamente come todos os dias o pãozinho, não come? Sim ou não? Aliás, alguém já comeu hoje aí o pãozinho francês? Teve gente que não comeu, teve gente que comeu. Aliás, tem gente que come até mais do que um, né? Tem gente que come bastante. Mas o que isso tem a ver com a vida espiritual? Jesus estava dizendo aqui que nós devemos ter o desejo por Ele, o desejo pelo pão, o desejo de nos alimentarmos todos os dias deste pão. Nós já sabemos em João capítulo 1, versículo 1, que Jesus é a palavra. Então, quando digo que nós temos que desejar o pão, é que nós precisamos todos os dias alimentarmos através da palavra de Deus. Aqui nós sempre fazemos uma agitação no bom sentido falando, mas o intuito sempre é palavra. Nós pregamos aqui diversos temas e vocês sabem perfeitamente o que nós estamos falando, mas todos têm a mesma essência, que é a Bíblia. Porque se não tiver a palavra junto, meu irmão, não tiver a palavra como o centro verdadeiro da direção daquilo da mensagem, não adianta de nada. Tem muitas filosofias por aí que são coisas bonitas, mas que não trazem o alimento. Eu estava conversando, eu posso abertamente falar aqui para vocês, com uma irmã da igreja, inclusive é uma irmã que está presente, e ela falou: pastor, eu sofro com crise de ansiedade. Eu não sei, pastor, verdadeiramente mais o que fazer. O senhor já orou por mim aqui, já participei do culto de sexta, venho no domingo aqui. Pastor, eu vou ser bem sincero com o senhor. Nos dias que eu venho do culto, eu não tenho crise de ansiedade. Mas no dia que não tem culto, pastor, o negócio aperta para mim. Eu já entendi o que Deus estava querendo falar com ela. Eu falei: irmã, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantas vezes a senhora come por dia? Parece simples, e é mesmo. Mas preste atenção no que você vai ouvir. Ah, pastor, eu tomo café da manhã, almoço, não janto, mas como alguma coisa tomo café da tarde, à noite eu como alguma coisinha ali antes de dormir. Falei: quantas vezes a senhora alimenta o seu espírito por dia? Aí ela falou para mim assim: ah, pastor, por quê? O nosso corpo é como o nosso espírito. Não alimenta o seu corpo para ver. Não alimenta o seu corpo para ver. Ele vai ficar fraco, daqui a pouquinho ele vai começar a ficar doente, você não vai ter força para poder lutar e nem se levantar, amigo. Estava vendo um documentário sobre uma situação de uma pessoa que conseguiu ficar tantos dias lá soterrada e conseguiu resgatar, graças a Deus, aquele terremoto que teve lá na Turquia. Mas a pessoa não conseguia parar em pé. Ela ficou viva durante esse período. E eu falei com ela assim, ó, espiritualmente falando é a mesma coisa. O que você hoje sofre é o seu espírito dizendo para você: eu quero comer, eu preciso me alimentar, eu preciso estar sendo alimentado. Falei: faz o seguinte, todas as vezes que você for comer, leia um versículo antes de você comer, você vai estar alimentando também seu espírito. Eu duvido se você vai ter mais ansiedade. Eu falei: olha, tem um versículo que eu te indico. Salmo 46:1, que diz que Deus é o nosso socorro bem presente na hora do quê? Da angústia. Meu irmão, pergunta para mim, tá no nosso meio, se teve mais ansiedade? Não teve. Não teve mais, porque na hora que vinha o sintoma, o espírito dela já estava alimentado.
O que Jesus estava dizendo? Eu sou o pão da vida. Nós precisamos agora desejar este pão para alimentar o nosso espírito, alimentar, meu irmão, a nossa vida espiritual. O pão é tão importante, não precisa abrir. Olha para a tela, por favor, é bem dinâmico mesmo. Olha para a tela. Coloca para mim Mateus 6:9 aí, ô Diogo, por favor, filho. O pão é tão importante, desejar o pão é tão importante, que olha onde Jesus introduziu isso, ó. Portanto, vós orareis assim. Vamos lá? Pai nosso que estais aonde? Santificado seja o teu nome. 10. Venha o teu reino. Seja feita a tua o quê? Vontade, tanto na terra como no céu. Olha agora, o pão de cada dia, dai-nos na Santa Ceia. Dai-nos no domingo. Dai-nos no congresso. O pão nosso de cada dia, dai-nos quando? Amanhã. Ou dai-nos no céu. Agora você está entendendo? O porquê que tem gente que está mais fraco, com todo respeito, irmão, que uma formiguinha, que está fraco espiritualmente? Porque você não tem desejado todos os dias o pão. Olha a importância. Você quer que eu te mostre outra importância? O tanto que o pão é importante para poder livrar dos venenos, porque nós estamos sendo envenenados todos os dias, se nós não vigiarmos. Pela televisão, que não é maldição, é bênção. Mas tem gente que gosta de ligar em coisa que não é para poder ver. A minha mãe me liga de vez em quando e fala, meu filho, eu falei, o que foi, mãe? Tá perigoso aí em São Paulo. Eu falei, provavelmente deve estar vendo esses jornais aí que se virar a televisão para baixo, pinga sangue, né? Que é só morte. E o pessoal não entende que aquilo ali é para dar audiência. Não, é para me manter informado, é para te deixar com medo. Minha mãe falou, meu filho, tá chovendo muito em São Paulo. Eu falei, mãe, qual que é o canal que a senhora tá vendo? Ah, o tal. Aí na hora que eu liguei, tava chovendo lá em Carapicuíba. Mas o que eu tô querendo mostrar pra você, todo dia, você quer uma outra coisa? Eu não mexo na minha rede social. Muito difícil eu mexer. Geralmente, quando você vê lá alguma coisa, é a minha esposa ou o pessoal da igreja aqui que mexe. Se você falar para mim, não sei nem quantos seguidores, eu estou falando a verdade, não sei mesmo. Mas, meu irmão, um pouquinho que você fica ali zapeando na internet, um pouquinho, ali sei lá, no Instagram, ou no TokTok, né? Você tá ali assim, ó, passando, aí de repente parece uma mensagem bonita, né? Uma reflexão. Aí você passou, já aparece uma mulher nua. Todos os dias, nós estamos sendo envenenados. Todos os dias. Às vezes que essa internet, às vezes é com uma mensagem de alguém, que só te manda mensagem ou só vai na sua casa para fazer fofoca. Não, eu estou vindo aqui para te ajudar. Não, você está vindo para trazer a morte. É o mensageiro do cramunhão. Todo dia. E só existe um remédio contra o veneno espiritual. Eu vou te provar que é o pão. Esse eu quero que você abra. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo de número 38. Vamos lá. Lembra aqueles jejum doido que eu estava fazendo aí? Aqueles negócios doidos aí que eu estava fazendo? Tem hora que eu estava assim... Parecia que tinha tomado gadernal. Foi lá, irmão, antes de entrar no culto. Já peguei um bombom que tinha uma bolacha dentro de negócio de carboidrato, de farinha de trigo. Já joguei assim, eu já fiquei assim. Já vim aqui pregar para vocês desse jeito. Aí eu falei, moral da história, o gordinho sempre vai ser mais feliz, irmão. Desculpa aí. Desculpa aí. Quando tava magro, rapaz, chateado, aquele negócio, eu falei, agora eu já entendi. Quer despertar? Come um pouquinho de carboidrato. Espiritualmente falando, você não tá tendo ânimo para nada, né? Porque você já foi envenenado. Você precisa desejar o pão. Vamos lá. E voltando Eliseu a Gilgal, havia o que, igreja? Nós estamos num período que há fome na terra. As pessoas... Antigamente o meu super-herói era minha mãe e meu pai, que trabalhava... Minha mãe trabalhava em casa de família para levar comida pra gente. A gente partia um bombom. Hoje super-herói é jogador de futebol que nem respeitar a palavra, irmão. É o cantor que de Deus não tem nada, que faz música por dinheiro. É um período de fome. Falava agora há pouco, pastor. Depois vou apresentar para vocês o pastor que está conosco agora aqui. Tem uma igreja de pós-pandemia. Antes da pandemia existia uma igreja. Pós-pandemia tem outra igreja. Estou falando como homem de Deus.
Está vendo fome, irmão. Pessoa que hoje são idolatradas, que não tem, com todo respeito, irmão, são cheias de conteúdos, mas vazias de si mesmo. Aí, ó, pregando cheio de seguidor. Uma vez aconteceu, um cara veio falar comigo, já contei isso aqui, lá em São Paulo. Eu queria um atendimento, senhor, pela internet. Eu falei, isso aqui é fake. Não, mas era o cara mesmo. O cara cheio de seguidores, irmão. Falou, vou aí. Moral da história. Quando ele veio, falou, rapaz, eu queria uma ajuda. Eu falei, é você que tem que me ajudar, irmão, que você é famoso. Eu falei, deixei com ele. Falou, não, mas isso aqui é tudo montado. Isso aqui é para vender as coisas na internet. Meu super-herói sempre foi minha mãe. Isso aí, havia fome na terra. É um período assim, viu? Vai ver. E os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença e disse ao seu moço, põe a panela grande ao lume, né? O fogo, né? E faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Continua, por favor. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava. E colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas. E veio e as cortou na panela do caldo. Porque as não o que, igreja? O cara acabou de colocar dentro da panela o que? Veneno. De novo eu falo. Isso era para poder trazer o alimento para o povo. E é sempre assim. Vai lá, continua a leitura, por favor. E assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram, homem de Deus, a morte aonde? E não puderam o quê? Comer. Meu irmão, o Eliseu então ouve dos profetinhas ali. Fizeram uma sopa de veneno. Está envenenado, vamos morrer todo mundo. Olha o que o Eliseu vai fazer. Vai. Porém, ele disse, trazei, pois, o quê? Qual farinha? Se você falar de mandioca, eu vou embora. Eu não prego mais, não. Tô falando sério. Não, tô falando sério. Se você falar de mandioca, eu vou embora. Não, deixa o outro prego. Vai, prega aqui, que eu vou embora. Farinha de mandioca, o pessoal diz, tem talvez 2000 anos que foi inventada, né? Farinha de trigo, dizem que há mais de 4000 anos antes de Cristo já existia. Qual que é o componente principal do pão? A farinha de quê? Ele pedindo a farinha de trigo, como Jesus ainda não havia sido manifesto, era como se ele estivesse colocando o verdadeiro pão naquela panela. O elemento principal do pão. Não é farinha de mandioca. Não é baiana ali? Baiano gosta de farinha, né? Minha esposa, eu também, a gente gosta. Então o que ele está dizendo? Porém ele diz, trazei, pois, farinha, quer dizer, o elemento principal do pão, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum aonde, igreja? Meu irmão, olha para mim. Tirou o veneno, a farinha. Resumindo, tirou o veneno, o verdadeiro o quê? O verdadeiro o quê? Pão. Hoje Jesus está derramando esse pão dele na nossa vida para tirar todo o veneno que o inimigo lançou. Mas olha para mim, tem que desejar todos os dias o pão. Se amanhã não tem culto, tem o pastor Alex, mas talvez você não venha, que pena. Você vai amanhã desejar o pão ou não vai? E a gente criou na cabeça que não tem necessidade de estar na igreja mais de uma vez na semana. Por que eu quero ir para o céu? No céu, será que eu vou servir só no domingo? Não faz sentido, irmão. Pastor, o dever de estar aqui sempre é o senhor. Sim, tudo bem. Não estou falando que você tem que ficar 24 horas aqui. Mas desejar o pão indiferentemente de estar aqui, ué. Ler a Bíblia, meditar num versículo. Infelizmente, muitos desprezam isso. Você quer que eu te provo que muitos desprezam isso? Olha para a tela. Coloca para mim, ô Diogão, filho, por favor, Êxodo 16, 14. Coloca para mim. Presta atenção que você vai ver. Não precisa abrir não, ó. E alçando-se o orvalho caído. Esse orvalho caído era o pão vivo que desceu da onde? Lembra quando o povo saiu em busca da terra da promessa? Quem lembra? Que o povo estava com fome, Deus mandou o maná do céu. Vocês lembram disso? Pois é, ó. Eis que sobre a face do deserto estava uma coisa miúda, redonda, miúda, como a geada sobre a terra. 15. E vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Porque não sabiam o que era. Disse-lhe, pois, Moisés, este é o pão que o Senhor vos deu para o quê? Agora, ó, pula para o capítulo 20 de Números. Pula para o capítulo 20 de Número, Diogo. Versículo 5. Versículo 5, filho. E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer este lugar mau? Lugar não de semente,
nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para o quê? Mas peraí, eles estavam falando de figo, de romã, estavam falando de um monte de coisa, né? Esqueceram do quê? A gente quer que Deus nos nutra com os milagres, mas a gente não quer primeiro ser nutrido pelo pão, que é o principal. Não! Por que eu não consigo? E eu estou passando a luta. Olha o verso 6, Diogo. 6. Então Moisés e Arão se foram de diante da congregação à porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto. E a glória do Senhor lhes o quê? Moisés e Arão não acreditaram. Eles estão chorando por causa de figo e romã. Alguém sabe o que é romã aqui? Perguntar para essa juventude nova aponta para uma mão, né? Moisés e Arão não acreditaram, irmão. Dobraram a cabeça assim. Deus ficou tão preocupado que até desceu na hora. Ele falou, rapaz, esse povo está ligando por causa de romã, de figo, de não sei o quê, mas não valorizaram o pão que eu mandei. A gente briga, luta, trabalha, para poder ter um monte de coisa. Não é errado, irmão. Mas a gente esquece de valorizar o pão nosso cada dia que Deus está nos dando todos os dias, irmão. Tem gente que vocês notaram que eu parei de mandar a peregrinação, que eu não mando? Quem notou? Tem gente que nem notou, né? Tem gente que se amanhã tiver o Tietê aqui, para ele tá tudo certo, né? Tem gente que nem notou. Sabe por que eu não mandei? Não é porque eu não... Eu peguei no telefone umas 200 vezes para mandar. Mas Deus falou comigo, Antônio, o povo precisa caminhar com a própria perna, rapaz. Mas tem gente que eu mandava nem via. Aparece aqui. Aparece. Já fechava assim de uma vez. Nós precisamos desejar o pão. E aí, nós precisamos entender outra coisa. Por que nós temos que desejar o pão? Abra também, Mateus capítulo 4, versículo 1. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. O que sustenta a nossa vida é o pão, é a palavra. Todos os dias. Se nós, pastores, pastoras, o que for, se nós não alimentarmos todos os dias a nossa vida do verdadeiro pão, meu amigo, eu vou te falar uma coisa. A gente vai ficar fraco também. Geralmente se come o pão com horário, geralmente. Por quê? Qual que é a principal refeição? E por que então que o pão é introduzido da manhã? Porque geralmente é a principal, teoricamente, seria até a principal refeição do dia. E você não está entendendo que espiritualmente Deus usa essas coisas, as parábolas, as coisas que acontecem aqui para poder ilustrar as coisas espirituais. E nós ainda continuamos achando que não, está tudo certo. Vai o pastor, irmão. Ao invés de se alimentar com pão, ficar envolvido muito com esses negócios, essas loucuras que tem por aí afora aí. Daqui a pouco ele está pervertido aí, louco, bagunçado, todo lascado. Todo dia tem que alimentar do pão, todo dia. Atenção, e foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Às vezes Deus leva a gente em locais que a gente não queria estar. Mas você vai entender por que eu estou dizendo isso. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve o que, igreja? Fome. O Jesus queria saciar a fome dele, apenas isso. Verso 3, e chegando-se a ele o tentador disse, se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em o que, igreja? Meu irmão, presta atenção no que o diabo vai oferecer para Jesus. Estava usando a Bíblia. Jesus tinha poder para fazer isso aí. Mas o que o diabo estava tentando dar para Jesus no momento da fome? O verdadeiro pão ou o pão falsificado? Na hora da nossa fragilidade, sempre aparece um pão que não é a palavra para tentar nos alimentar. O Jesus estava com fome, gente. 40 dias com fome. 40 dias fazendo jejum. O diabo falou para ele, apontou ali, transforma em pão. Não sei se você lembra quando tinha um desenho do Pica-Pau que ele estava com muita fome, prenderam ele lá, e ele olhou para o urubu e viu um frango. Alguém lembra? A Bíblia diz que na hora da necessidade, todo amargo é o quê? Doce. Eu já preguei sobre isso aqui. Às vezes a sua fragilidade é na vida sentimental. O diabo está oferecendo para você algo que não é para você, irmão. E você está caindo. Pastor, mas não, eu sou casado.
Mas tem muita gente frágil, mesmo sendo casado. Tem um jumento dentro de casa, ignorante igual um sei lá o quê. Ou talvez tenha uma sargentona que tem que entrar fazendo sentido dentro de casa. Permissão para entrar. Permissão para ir no banheiro, senhora. Aí aparece uma boazinha lá, sabe, no emprego. Que, oi, bom dia, como é que você tá, meu bem? Com cheiro de avanço debaixo do braço. Na hora da fragilidade, toma cuidado, que o pão pode ser falsificado, hein? Às vezes não é fragilidade, não, mas sentimental é mesmo, irmão. Aí, rapaz, você olha e fala assim, rapaz, esse cara teve coragem de trocar a mulher dele. Fragilidade. Até a pedra vira pão. Hã? Não é só sentimental, não, às vezes financeira. Não só financeira. Às vezes até familiar. O pai não abraça, não diz que ama. O pai é o sargentão à moda antiga, o traficante abraça. Ele abraça, fala que seu filho é importante, mas você nunca falou, você vai corrigir a atividade do menino, chama o menino de burro. Nossa, você errou isso aí, 2 mais 2, o menino coloca 5, um exemplo. Nossa, que burro! Outro ajuda. Você não diz que ama, outro vai dizer para o seu lugar. Pão falsificado. E é sempre na hora da fragilidade, hein? Sempre na hora que está carente, né? Aí tudo vira meu bem. Ai, meu bem aqui, pastor. Pastor, meu bem aqui, pastor. Por que você tem que desejar o pão? Porque o diabo tem oferecido pedra para muitos e a pessoa está com tanta fome que ela olha para o urubu e pensa que é um frango. Aí o pica-pau ficou assim. Que ele era um urubu, rapaz. Sai fora. Verso 4. Atenção. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o quê? Mas ele estava dizendo, de pão espiritual, do que você me oferece, Satanás. Mas de toda a palavra que sai da boca de quem? Deus. Jesus mostrou para Satanás que verdadeiramente conhecia o verdadeiro o que, igreja? Pão. Verso 11, para eu passar para outra parte. Atenção. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o quê? Serviram Jesus de quê? Exatamente. Eu não sei qual que é a sua necessidade, mas se você desejar o verdadeiro pão, Deus ele dá ordem aos mensageiros, que são os anjos, para poder vir aqui hoje e servir você de todas as suas necessidades. Mas você notou que foi só depois de rejeitar a pedra? Aí você não rejeita. Tudo que vem, vem. Já entra no coração, já entra no bolso, já entra na mente. Por que eu tenho que também desejar o pão? Para conseguir caminhar. Primeiro livro dos Reis 19, vamos lá. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. A gente tem que tomar muito cuidado após as conquistas. Tem gente que ainda não conquistou, ainda não conseguiu alcançar, porque, meu irmão, Deus sabe que verdadeiramente, se for hoje alcançado, essa pessoa não tem estrutura para suportar a responsabilidade, o peso da responsabilidade de ter algo de Deus na sua mão. Por exemplo, já preguei isso aqui. Pedro lavava as redes. Por que Pedro lavava as redes? Porque as redes só suportariam a nova pesca se elas estivessem em condições aptas. A bênção de Deus, ela traz um peso de responsabilidade. Coisa que você tanto quer, continua lutando por ela. Mas não se esqueça de vigiar após a conquista, viu? Depois de uma grande luta, é normal que o seu espírito, que o seu corpo, na verdade, você trabalhou o dia todo, não teve tempo nem para beber água. Depois você vai ter o quê? Vontade de quê, igreja? Comer. O Elias lutou contra os profetas de Baal, destruiu todos eles, fez o desafio, irmão. Deus desceu fogo, lambeu assim o holocausto, e aquele negócio todo. Mataram todos eles. O Elias agora vai ser ameaçado, e por ainda não ter alimentado, que a Bíblia não fala que depois da batalha ele foi lá e comeu. Conquistou, tem que continuar se alimentando.
É o erro de muitos. Por que conquista e perde? Ou a doença sumiu e a pessoa depois a doença volta. É porque depois você tem que continuar alimentando. Porque depois de batalha você fica fraco. Você tem que se alimentar. Tem que se alimentar, tem que comer. Tem que repor as energias. Você vê lá, alguém acompanha futebol aí? Acabou, os caras já não vão naquele negócio que toma de sais minerais. Como é o nome daquele negócio? Gato... Hã? É, isso aí. Não é? Aquilo ali tem sais minerais, né? Para poder repor as energias. É porque ficam fracos depois de correr aquele tanto. O Elias não percebeu isso. Ó. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e a outra, se de certa manhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. Mandou ameaça para ele, irmão. Versículo seguinte: e vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali quem, igreja? Meu irmão, não era nem para ser o Eliseu, o próximo profeta, era para ser esse auxiliar aqui, ó. Isso aqui é a tua mensagem ministerial. Às vezes o seu senhor não vai estar precisando de alguém apenas, uma companhia, para poder ir para ele com algum lugar, ou estar ali no escritório. Não, às vezes ele está precisando de alguém para trazer para ele o alimento. Sabe o que o moço dele fez? Falou assim, ó, tô chateado, vão tentar me matar, fica aí. O cara ficou. Deixa eu contar um caso para vocês. Eu estava lá nos Estados Unidos na época, pastor Glauber me chamou para ir no banco com ele, fazer uns negócios da igreja lá. E aí a gente foi e tal no banco, não sei se alguém conhece o pastor Glauber, conhece, né? Vocês conhecem o pastor Glauber, né? E aí eu vi que o telefone dele tocou, ele não atendeu. Aí tocou de novo, não atendeu. Tocou meu telefone, quando eu olhei, era a esposa dele. Eu falei, opa, deve estar acontecendo alguma coisa na igreja lá, né? A esposa dele tinha ficado na igreja. Eu falei, deve ser alguma coisa séria, o pastor não viu, eu vou atender. Eu na fila, assim, no banco, para ele ser atendido. Quando eu peguei o telefone, fiz assim, alô? Oi, dona Adriana. Ah, não, tá bom. A chave tá ali, ó. Tá debaixo aí do negócio aí. Quando eu virei, cadê o pastor Glauber? Virou uma fumaça, sumiu. Eu falei, meu Deus do céu, não falo uma letra de inglês, tô longe, não sei nem pegar o ônibus, não sei nem onde eu tô. Falei, meu pai, me ajude. Eu fui lá fora, falei, tá pregando uma peça em mim, né? Tá lá fora me esperando no carro. Ah, tava, cadê o carro dele? Irmão, por Deus do céu, eu fiquei andando lá dentro do banco, Senhor Jesus, o que eu vou fazer agora? Acho um português para poder falar aqui com alguém. Ai, meu Deus do céu, ai, meu pai, ninguém. Uns 15 minutos depois, meu telefone toca. Amigo, se aquele moço tivesse acompanhado Elias, não seria o Eliseu da porção dobrada. Seria aquele moço. Vem aqui do outro lado que eu preparei um café para você aqui. Eu estou aqui do outro lado, aqui no Dunkin' Donuts aqui. É um negócio que vende café. Eu falei, ufa, graças a Deus. Quando eu peguei o café para poder tomar, ele tinha dado um nó no canudo por dentro. Eu nunca mais esqueci. Eu estou com o meu pastor, eu estou com ele, irmão. Eu não preciso apenas o acompanhar. Eu tenho que estar colado a ponto de saber até a necessidade dele naquele momento. É ministerial. Às vezes a sua esposa não precisa do seu cartão para ela ir comprar. O que ela precisa é de uma boa palavra. Não, vai lá no salão lá. Vai lá. Aí volta aparecendo uma pavoa com aquele cabelo. Então, sua esposa não precisa disso aí. Daqui a pouco ela vai precisar de novo, irmão. Às vezes a pessoa que está perto de você, ela só precisa se alimentar. Ela só precisa de uma boa palavra. Você sabia disso? Que tem gente que não é oração, que eu nem oro. Você sabia que tem gente que vem aqui, que o pastor nem ora? Estou falando a verdade. Que a pessoa só precisa de uma palavra, só de um incentivo. O cara deixou o Elias ir, irmão. O cara nem quis ir atrás. O Elias tinha lutado, mas foi muito difícil a luta, irmão, contra os profetas de Baal. A Bíblia não menciona que ele serviu um pão para o Elias ou o que for, não. Aí já chegou a Jezabel, mandou uma ameaça para ele. O Elias falou, tem que escapar, meu amigo, fica aqui. O cara deixou. Olha para o pastor, não é apenas estar perto, é ter o pão para oferecer para a pessoa. Não, pastor, meu filho, não, dou do bom e do melhor para minha esposa. Mas às vezes o necessário você não está dando, que é a palavra. Pastor, se eu for falar de Jesus para meu esposo, ele vai até embora. Vai falando. Já vou falar que a pregação é um prego
Tem cabeça que é madeira que é fácil. Uma martelada, vá, entrou. Mas tem uma que é aquela de, como é que é? Guaxima, que você tem que... Uma hora entra. Amassa o prego e você coloca outro. Cabeça dura, né? E deixou ali o seu moço. Versículo 4. E ele se foi ao deserto caminho de um dia. E veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo o que, igreja? E disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha o que, igreja? Pois não sou melhor que os meus pais. Que os pais não tinham conseguido êxito com a linhagem de Acabe, ele também não. Ficou triste. Mas o que eu estou querendo mostrar? Em que momento Elias entendeu que ele tinha que comer? O pão. Em que momento? Nenhum momento. Você está tão afadigado que você quer até morrer, quer desistir. Você não percebeu que você está precisando se alimentar, não? Não percebeu? Porque a gente não percebe mesmo. Dizem que o cara às vezes está com tanta fome que ele já nem... Corpo... Ele não percebeu isso. A gente não percebe. Às vezes a pessoa não precisa de dinheiro, irmão. Às vezes a pessoa precisa só de uma palavra, só isso. É só isso que às vezes a pessoa precisa. Já quantas vezes, irmão? Veio aqui, pastor, a pessoa não precisa nem orar. Semana passada, uma família entrou em contato, pastor, a gente precisa conversar com o senhor, um casal. Claro. Acabou o culto, eu estou aqui atendendo. Falei, cadê o casal? Na hora que eu olhei lá, só estava virando lá na porta lá, na ponta lá. Falei, vocês não quiseram falar comigo? Pastor, falar o quê? Tudo que o senhor falou na mensagem é o que a gente precisava ouvir. Tá tudo certo, pastor. Essa semana eu fui lá, fiz a visita para eles. Tudo certo. Passou essa semana, já caminhou. Mas deixa para lá. Você precisa ter um entendimento. Você só dá o que você tem, viu? Não tem Bíblia. Escuta, se o seu parente, que está lá todo lascado, vier hoje para te pedir um versículo, uma palavra, você vai ligar para mim? Ou você vai ter o que oferecer para ele? Você lembra? Não precisa abrir não, vou voltar aqui. Você lembra de uma parábola que Jesus disse, se eu não me engano, ô Diogo, eu até anotei, não precisa abrir não. Lucas 11:5. Não, depois eu abro isso aí. Vamos lá, rapidinho. Depois eu abro isso aí porque é melhor. Coloca, por favor, o versículo seguinte, filho. Rapidinho, versículo seguinte, Diogo. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse, levanta-te o quê? Você pode não saber o que você está precisando. Mas Deus hoje está tocando em você, dizendo, levanta e come. Deus sabe o que você necessita. A gente não sabe, mas Deus sabe. Você não está notando que sempre vem a mesma mensagem? Que Deus está sempre falando a mesma coisa contigo? Você acha que você está precisando se livrar de alguma coisa. Não, Deus está vendo que você precisa só do verdadeiro pão. É só isso. Não, eu preciso de um dia. Não, você precisa do verdadeiro pão. Você precisa de uma palavra. É isso. Não, pastor, eu preciso ser liberto da bebida. Tá, você vai ser. Mas você precisa primeiro se alimentar. É isso. Não, pastor, eu preciso. Você precisa só do pão. Você precisa só da palavra. Só isso que você precisa. Você acha que você precisa vencer a Acabe, né? O câncer, a doença, sei lá o quê. Mas Deus só sabe que você precisa de uma coisa. E Ele está hoje servindo um pão fresquinho, saindo do forno agora para você. Você pode ter certeza. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu, e o quê? Agora levantou e foi embora, né? E tornou o quê? Olha para mim, não está resolvendo no domingo só, venha na quarta também. Venha na sexta. Porque às vezes um pão só te deixa ainda com sono. Você tem que saber disso. Está entendendo o que eu estou falando, sim ou não? Irmão, se o Antônio Júnior hoje precisasse de um grande milagrão, sabe quais cultos eu ia assistir? Não sabe não? Do jeito que eu sou desse aqui? Todo dia. Ainda bem que eu não sou membro da sua igreja. Pergunta para o pastor Jaime do jeito que eu sou, que eu fico lá assim, pastor. Ele, Antônio, pastor. Sábado, sai daqui,
cara falou, por que você gosta de estar toda semana lá com o pastor Jaime? Se eu não tiver o que dar, se eu não me alimentar, eu vou ter o que para dar para vocês? Eu gosto de ficar perto da luz porque eu vejo meus defeitos, irmão. Versículo 7. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e o tocou e diz, levanta-te, rapaz, e come, porque muito comprido te será o que, igreja? Atenção agora. E levantando-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou mais quantos dias? 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de quem? Aí eu te falo, é lógico que ele voltou e Deus já levantou outro para o lugar dele. Mas o que eu consigo compreender? Aquela força, aquela comida, com a força daquela comida, ele foi até o vale ou ele foi até o monte, presença de Deus? Se prepare que esse pão hoje vai te levar até a presença do Deus Todo-Poderoso. Oh, glória a Deus! E aí eu tenho mais duas coisas para falar. Eu vou tentar falar. Posso tentar falar? Pode. Lucas 11:5. Eu não ia falar isso aqui hoje, não. Mas também eu tenho que comer, desejar o pão para resolver problemas. Vamos lá. E não é diferente de idade, hein? Qualquer pessoa hoje que já tem dente come pão. Não é porque você é adolescente que você não precisa do pão, não, hein, rapaz? Jovem. Não, pastor, eu preciso do pão, sim. Preciso, eu fico ali adorando o tempo todo, né? Adorando, mas adorando o quê? Se não tiver a essência da Bíblia na adoração, esquece. É filosofia do homem. Não vai te alimentar. Eu lembro que eu entrava, quando eu desviei, na época eu era membro, e que eu tentei voltar para a igreja, eu ficava com vergonha de voltar para a igreja da graça, o pessoal me conhecia. Aí eu andei indo em algumas igrejas. Tinha igreja que eu entrava triste e saía mais triste ainda, pastor Marcos. Aí eu falava assim, se um dia eu virar pastor, que o povo pode sair com raiva de mim, mas triste não sai não. Ah, rapaz, a vida já está magra demais para eu quero voltar. Aí você chora. Só isso, chora. Plantar banana, rapaz. Lucas, desculpa você que gosta desse deixa pra lá. Lucas 11:5, vamos lá. Disse-lhes também, qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, lhe disser, amigo, empresta-me quantos pães? Meu irmão, 3 pães. Pois que um amigo me chegou à minha casa, vindo de caminho, e não tenho o que, igreja? Olha para o pastor. O problema daquela casa seria resolvido exclusivamente com o quê? Com o quê? Com o quê? Você acha que o problema da sua casa vai ser resolvido com um psicólogo? Pode ser que sim. Não sou hipócrita. Psicólogo ajuda, tá, pessoal? Tem gente que fala que não. Se não vai na fé, vai na fé de ter um profissional que te ajuda. Mas você já tentou. Você que está aí fazendo tratamento, não sei se você está me ouvindo pela internet ou aqui, nessas casas de recuperação que tem, muitos se resolvem ali. Mas já não conseguiu ali, você está precisando de uma coisa. O problema dentro da sua casa você vai resolver só através da palavra. Só através do pão. Que bom que esse cara teve discernimento de ir pedir para o amigo dele, né? Agora eu te falo, e se ele não tem um amigo para o atender naquela hora? Já preguei. É importante ter amigos, hein? Deixa isso para lá. Mas o amigo, que é amigo, nunca vai te oferecer pedra. Ele sempre vai te oferecer pão. A amiga, que é amiga, nunca vai te colocar contra o seu marido. Mesmo seu marido sendo um jumento. Amigo que é amigo nunca vai colocar você contra o seu pai, sua mãe. Mesmo eles sendo duros à queda. Nunca vai te colocar. Mas a nossa mensagem fica mais forte ainda. Rapidinho, gente. E se ele respondendo de dentro disser, não me importunes, já está a porta fechada. E os meus filhos estão comigo na cama. Não posso levantar-me para te dar. Digo-vos que ainda que se não levante a dar-lhe para o seu amigo, levantar-se-á todavia por causa da sua, o que, igreja? Por sua o quê? E lhe dará tudo que houver, o que, igreja? Necessidade. Olha para mim. Muita coisa eu aprendo aqui. Olha aqui para mim. A ausência de pão dentro de casa é um problema. Por que seu lar está um verdadeiro inferno? A ausência de pão.
Você tem coragem de ligar o Teodoro e Sampaio lá, mas não liga um louvor, né? Mulher chorona, creu, mas não liga um louvor. Lá só liga assim, bota exclusivo na tela pra mim, minha filha, bota exclusivo. Mas não tem, estou seguindo a Jesus Cristo, né? Não é verdade? Lá tem gol! Corinthians, Palmeiras, São Paulo! Mas não tem, glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Lá dentro da sua empresa tem tudo, né? Tem o DDS, que é o Diálogo Diário de Segurança. Tem não sei nem se você sabe o que é isso. Tem os programas 6 Sigma, do 5S, do PDCA. Não sei se alguém sabe o que eu estou falando aí. Tem gente que sabe, né? Também que o pastor não é burro, não, né? Rapaz, todo dia tinha que fazer esses negócios. Pastor não entrou na igreja agora. Não, amigão, o pastor teve uma vida antes aí, amigo. Mas está faltando talvez um versículo lá, hein? Tem uma empresa em Suzano, muito famosa, eu não vou falar o nome. Minha esposa sabe dessa história. O obreiro tinha uma capelinha lá na hora do almoço. Quem quisesse, o que for, quem tinha o desejo, poderia na hora do almoço lá e ouvir a mensagem. E esse obreiro é que pregava, lá de Suzano. Todo dia na hora do almoço. Tinha aquela capelinha lá e ele trazia uma palavra, um versículo e orava com os funcionários. Quem tinha o desejo de ir? Entrou um gestor novo na empresa e falou assim, lugar daqui é de trabalhar, mas senhor, ele é supervisor, esse obreiro. Mas senhor, a gente não faz na hora do trabalho, é na hora do almoço. A gente separa 10 minutinhos ali, eu vou para lá, quem quer. Está proibido a venda da empresa. Ó. Aí o gerente chegou e falou com ele assim, com esse novo presidente lá, esse novo gestor maior lá. Ô chefe, você não quer falar com fulano de tal para voltar com aqueles cultos? Né? Ele falou, mas por quê? Porque antes dava certo. A gente não vende mais nenhuma máquina. Tá tudo parado lá no pátio. Deixa eu olhar para mim. Ó, volta lá com os cultos, mas só 10 minutos, hein? Não, mas a gente fazia 10. Não, mas agora é só 10 mesmo. E na hora do almoço. O gestor chama e fala, rapaz, você tem curso superior? Ele falou assim, não. Arruma um jeito de fazer que eu vou te colocar como novo gerente geral da área. Hein? Aquele negócio do culto funcionou, né? Tem problema que só se resolve. Eu tenho que desejar o pão para ser livre da morte. Já passei até do horário. Mas eu preciso ler isso aqui. Atos 27, 33. E enquanto o dia vinha, Paulo exortava a todos a que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado o que, igreja? Uma tempestade, 14 dias de tempestade, água entrando no navio, o navio se quebrando, jogando fora tudo que tinha ali dentro. E a tempestade, ela vem para isso, ela vem para você perder tudo que você tem. Aí você vai jogando fora a economia que você juntou, você vai gastando. Às vezes você tem que vender algo para poder pagar. Esse é o intuito da tempestade. E enquanto a tempestade fazia com que eles perdessem o que tinha ali dentro, o apóstolo Paulo só falava uma coisa, vamos comer. Eu imagino que se muitos de nós estivéssemos ali dentro daquele navio, nós talvez até seríamos grossos com o apóstolo Paulo, dizendo, rapaz, você não está vendo que está todo mundo aqui preocupado em querer viver, não, rapaz, sobreviver. Você já viu que a gente já perdeu um monte de coisa nossa aqui, já jogamos tudo fora, e você está falando de comer? Talvez nós falaríamos isso. O homem de Deus, ele não se preocupa com aquilo que está se perdendo primeiramente. A prioridade, a primazia, mesmo em tempo de luta, é sempre se alimentar. É sempre se alimentar. Você está se preocupando muito com o que está indo, mas você não percebeu que buscai primeiro o reino de quem? Primeiro lugar, a primeira refeição do dia, o pão, é o primeiro. E aí, a nossa mensagem está acabando. Continua, por favor, para mim. Portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa,
pois é para a vossa o quê? Saúde. Porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. E havendo dito isso, tomando o pão, deu graças a Deus, na presença de quem? E partindo-o, começou a o quê? Espera aí, já preguei isso semana retrasada, eu acho, ou um mês atrás. Notou que o pão não se deteriorou na tempestade? A palavra permanece intacta. Meu irmão, independente do momento que você estiver vivendo, a palavra sempre vai permanecer, ela sempre vai permanecer na mesma estrutura, vai ser preservada. Se preservar. Você está entendendo a ordem das coisas? Agora eu vou te falar uma coisa. Não adianta nada eu tentar dar para vocês algo que eu não alimente dele. Se eu falo para você que você tem que viver em santidade, eu sou o primeiro a provar isso para você. Sabe por que muitos da nossa casa não se convertem? Estão no mesmo barco. É porque eu não dou o bom exemplo. Como é que você vai comer algo que eu vou te oferecer se eu não provar para você que aquilo ali é bom? As pessoas estão cansadas de blá, 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 coré, coré, irmão. Só ouvir. Está na hora agora das pessoas começarem a ver em nós o que a gente prega. É muito bonita a filosofia, mas e aí, o que a gente vive? Mas a nossa mensagem tem que terminar. Olha lá, infelizmente hoje, né? Continua. E tendo já todos bom ânimo, puseram-se também ao que, igreja? Olha o pastor. Apóstolo Paulo conseguiu ou não levar o pão para todos? Sim ou não? Sejam sinceros. Estavam ou não correndo risco de morte? Sim ou não, gente? Mas o apóstolo Paulo falou uma vez apenas para comer ou insistiu para que eles comessem? Você está entendendo por que o pastor é chato mesmo? Porque quem tem que insistir. Pastor, mas eu já falei com meu marido, fala de novo. Pastor, mas eu come de novo. Tenta de novo. Pastor, já mandei currículo lá para aquela empresa, manda mais uns 30. Sabe por quê? O cara falou, rapaz, esse cara é doido, ele quer mesmo trabalhar. Vem cá, deixa eu te conhecer. Tem que insistir. Pregação. Olha aqui, pastor. Tem que insistir. Verso 44. Eu termino. E os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio. E assim aconteceu, que alguns chegaram à terra ao quê? Por que está dizendo ali alguns mesmo? E alguns? Por que não está dizendo alguns? Porque ali no navio alguém ficou sem comer? E se alguns ficassem sem comer, todos seriam salvos? Então, meu irmão, Deus hoje manda te falar. Só se preocupe em se alimentar. Porque, meu irmão, esse pão hoje está trazendo livramento de morte. Em nome de Jesus. Nós temos que desejar o... Aplauda Jesus bem forte. É isso aí.